E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo, né? Você está bem? Você está tranquilo? Está em casa? Muito bem. Olha, nós vamos dar início aqui, galera, às nossas aulas de filosofia. Eu espero que você curta, que você anote, que você rabisque, grife o que você achar importante, para a gente ter uma boa compreensão dessa aula, tá certo? Nós vamos estudar hoje a ética para os contemporâneos. Mas antes de chegar lá, você precisa primeiro entender o que foi a ética para os modernos. O que foi a ética para as pessoas que viveram no período da modernidade? Ou como a ética era pensada a partir da filosofia moderna? Nós vimos que a filosofia medieval ela era teocêntrica, bem como a sociedade medieval ela era teocêntrica. A filosofia moderna ela é antropocêntrica. Eu espero que você anote isso aí, tá? Ela é antropocêntrica, bem como a filosofia também é antropocêntrica. O que isso significa? Significa que na Idade Média, Deus era o centro das discussões e na Idade Moderna, o homem é o centro das discussões, tá certo? Então, eu espero que, entendido isso, você possa já dar o segundo passo. Qual é o segundo passo? Entender que a razão, ela nesse momento, ou seja, no período moderno, ela vai ser a grande guia da história humana e do próprio ser humano. Como não mais as discussões teológicas, não mais as discussões acerca do divino, acerca de coisas sobrenaturais, extrafísicas, estão no centro dos debates, agora o que importa é o homem e o que o homem faz em sociedade. Ou seja, a cultura, a religião, a filosofia, a política, a ciência, todas essas esferas estão agora sendo discutidas porque nós estamos vivendo um novo momento, que é a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, do pensamento teocêntrico para o pensamento antropocêntrico, que vai nos permitir ter uma nova visão acerca do mundo e acerca de como ele funciona. Primeiro, o que torna o homem livre, o que torna o ser humano único diante dos outros seres, em relação aos outros seres, é a sua natureza racional. E isso vai ser muito bem explorado na Idade Moderna. Todas as coisas vão partir desse princípio, tá certo? Nós temos que entender que na Idade Moderna os indivíduos eles não vão mais estar atrelados absolutamente, tá? Isso vai acontecendo aos poucos, não foi de uma vez, às questões da igreja ou às questões que visam sempre envolver ou uma explicação a respeito da existência de Deus ou não e assim por diante. O que eu estou querendo dizer com isso? Que na Idade Moderna a ação que a filosofia, que a ética, todas elas são baseadas no homem e têm daí derivadas todas as suas hipóteses e teorias, tá certo? Bem, feita essa mudança, esclarecida essa mudança do pensamento medieval para o pensamento moderno, a gente pode pegar um exemplo, esse cara, Baruch de Spinoza, né, que nasceu no século XVII, que viveu no século XVII. Ele deu um exemplo de como a modernidade era a cara da razão, como o antropocentrismo tomava de conta da sociedade moderna. Primeiro porque
o nosso amigo Baruch de Spinoza ele vai discordar completamente da tradição que afirmava um Deus criador que se separa da criação, e para Spinoza Deus é natureza, tá? Deus é natureza, nós estamos em Deus, tudo é Deus, mas nem todos, tudo é Deus, mas a soma de todos não equivale a Deus. É como se Deus fosse a parte, nós fôssemos a parte e Deus fosse o todo. Somos as partes e Deus é o todo. O que isso significa? Que todos nós estamos em Deus, mas que a soma de todas as partes não dá o todo. Professor, pelo amor de Deus, o que é que o senhor está tentando explicar? Que Deus é natureza, ponto. Deus é tudo, ponto. Para quem? Para Spinoza. Não é um Deus personalíssimo, ou seja, não é um Deus pessoal, não é um Deus outro humano, é um Deus que está em todo o universo, tá certo? Em toda parte, até do átomo às grandes galáxias, ok? Bem, ele escreveu uma ética baseada na razão que vai demonstrar exatamente isso que eu estou falando, só que de forma ordenada e de forma matemática. Professor, Baruch de Spinoza escreveu isso aonde? Nesse livrinho aqui, ó, nessa obra aqui chamada Ética, certo? A Ética do Spinoza. É um livro maravilhoso que vai falar sobre Deus, sobre a perspectiva dele em relação à natureza, mas que também vai falar sobre os afetos, sobre liberdade humana, sobre os nossos sentimentos, tá certo? É uma obra maravilhosa. Ó, se esse vídeo aqui chegar, galerinha, a 1 milhão de likes, eu vou sortear esse livro. Tu acha? Pelo amor de Deus. Vamos lá, continuando. Nesse contexto da modernidade, a gente vai ter o homem que toma noção e consciência dos seus direitos e que ele tem que lutar para conservar esses direitos que lhes são naturais. Deu para entender? Até aí tudo tranquilo, né? Então a gente vai ver o surgimento de algumas obras, como por exemplo a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá na França, em 1789. Vai ver também a Declaração da Independência dos Estados Unidos, em 1791. Tudo isso faz parte de um contexto em que o homem ele começa a ter noção do que ele é e do que ele faz, tá, galera? Você é uma pessoa que tem noção do que você faz. Você tem ali, você sabe quais são os seus direitos, você sabe os seus deveres, e você sabe muito bem que seus pais lutam muito, batalham muito para ter o que eles têm, né? E isso é um direito que foi visto e revisto lá na Idade Moderna, junto com essa galerinha aqui, que promoveram a Revolução. Você lembra disso, você estudou quando você estava estudando no 8º ano, que você viu Revolução Francesa, tá bom? Show de bola, tranquilo? Então agora eu vou falar de um cidadão que ele é um grande filósofo, é um dos maiores filósofos da história, na minha opinião, tá? Ele realmente se garante. O cara é o cara. Olha só. Mas antes de falar disso, vou falar do iluminismo. Por quê? Porque o iluminismo foi um movimento lá no século 17, 18, que promoveu a razão como guia na luta contra todo obscurantismo, contra toda forma de autoridade. Então o iluminismo foi esse conjunto de ideias, esse movimento que representava as luzes que chegavam para dissipar toda a escuridão, para dissipar as trevas, tá certo? Então assim, quando você fala iluminismo, você fala de Kant, de Diderot, d'Alembert, você fala de Voltaire, de Montesquieu, de Rousseau, você fala desses todos, mas você não pode esquecer principalmente que esse movimento influenciou diversos outros movimentos no mundo e aqui também no Brasil.
a Revolta das 13 Colônias em 1776, a Revolução Francesa em 1789, a Conjuração Baiana em 1798, a Inconfidência Mineira em 1789, e etc, etc, etc. Os ideais iluministas foram fundamentais para mudanças de fato nas sociedades e eles vigoram até hoje. Até hoje eles estão impregnados no nosso ordenamento jurídico, no nosso modo de ver a realidade, tá bom? E tem um cara que ele é genial, que representa muito bem esse movimento, é um cara inteligentíssimo e brasileiro, né? Nosso amigo... Não é ele não, viu? Ah, pensou que era quem? Abestado, né? Não, estou falando de um alemão chamado Immanuel Kant, que foi um dos maiores filósofos da modernidade, deu início a um movimento chamado idealismo alemão, mas isso não vem ao caso agora. O que nós temos que entender é que o Kant propôs uma ação considerada uma ação universal, tá? Uma ação sem interesse. O mais importante, uma ação sem interesse. Na próxima aula nós continuamos. Beleza? Show de bola? Valeu!